Imagine uma máquina que constrói universos inteiros do zero. Outra que leu a memória do Big Bang melhor do que qualquer humano. E uma descoberta sobre a mente humana que ninguém viu chegando. Três coisas reais, acontecendo agora, e quase ninguém percebeu. Preste atenção. O que eu vou te contar nos próximos minutos pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo agora, neste exato momento, longe dos holofotes. Enquanto a maioria das pessoas discute qual aplicativo usar, três descobertas silenciosas cruzaram uma linha que os cientistas achavam que levaria décadas para ser cruzada. Nenhuma delas é ficção. Nenhuma delas é segredo. E é exatamente isso que assusta. Está tudo publicado, à vista de todos. E quase ninguém percebeu. Existe um padrão conectando essas três histórias. Um padrão que você provavelmente ainda não notou. E até o fim deste vídeo, você não vai mais conseguir desver ele. Fica comigo até o final, porque eu deixei a descoberta mais perturbadora, a que envolve você e eu, para o último bloco. Vamos começar por algo que parece saído de um sonho. Imagine descrever um lugar com uma única frase. Uma floresta ao entardecer, com um rio à esquerda. E ver esse lugar nascer diante dos seus olhos. Tridimensional, explorável, vivo. Não é um vídeo, é um mundo. Em agosto de 2025, o Laboratório de Inteligência Artificial da Google apresentou um sistema capaz de gerar ambientes tridimensionais em tempo real, que se mantêm coerentes enquanto você caminha por eles. Objetos continuam existindo depois que você vira as costas. A água escorre. As coisas colidem. A sombra fica onde deveria. E aqui está o detalhe que faz os pesquisadores levantarem a sobrancelha. Ninguém programou essas leis físicas. A máquina aprendeu sozinha como o mundo funciona. Só de observar. A gravidade, a permanência dos objetos, a maneira como as coisas reagem. Tudo isso emergiu do treinamento, como se a inteligência tivesse deduzido as regras da realidade por conta própria. Mas o que eu vou te dizer agora talvez seja o mais importante. Esses mundos não foram feitos para nós nos divertirmos. Foram feitos para outra coisa aprender dentro deles. Pouco tempo depois, os pesquisadores colocaram um agente de inteligência artificial para viver dentro desses universos inventados. E ele começou a melhorar nas tarefas, sozinho, sem nenhum exemplo humano novo. Aprendendo por tentativa e erro, em milhares de situações, dentro de um mundo que nunca existiu de verdade. Pensa no que isso significa. Um robô pode errar 1000 vezes num universo digital, cair de um penhasco imaginário, quebrar um objeto que não existe e só depois, já treinado, pisar no mundo real. Sem risco, sem custo, em uma fração do tempo. E não é só um laboratório fazendo isso. Uma das maiores fabricantes de chips do planeta construiu uma plataforma inteira dedicada a gerar esses mundos artificiais para treinar robôs e carros autônomos em massa. O nome que deram para esse ciclo é assustadoramente honesto. Um laço de treinamento praticamente infinito. Porque, se os mundos são gerados e não construídos à mão, não existe um limite prático de quantos podem existir. Guarda esse pensamento. Aprender dentro de um mundo que não existe. Porque ele vai voltar no final, de um jeito que você não espera. Mas antes, se as máquinas agora constroem universos, o que acontece quando a gente aponta essa mesma inteligência para o universo de verdade? Aqui a história fica maior, literalmente, do tamanho do universo inteiro. Todo ano, os telescópios modernos despejam uma quantidade de dados que nenhuma equipe humana consegue processar. São mapas gigantescos do cosmos, com bilhões de galáxias, cada uma carregando uma pista sobre como tudo começou. O problema sempre foi o mesmo. Os padrões mais importantes costumam estar escondidos no meio do ruído. Sutis demais. Numerosos demais. Análises que consumiam meses de trabalho de cientistas experientes. Foi aí que algo mudou. Em 2025, pesquisadores apresentaram um sistema agêntico de inteligência artificial, um cosmólogo artificial, capaz de percorrer o processo científico quase inteiro sozinho. Ele levanta ideias, escreve o próprio código, roda os experimentos, corrige os próprios erros e analisa os resultados. Do começo ao fim. E não parou aí.
O que eu vou te dizer agora talvez seja o ponto mais delicado de todo este vídeo. Em algumas tarefas específicas, como reconstruir as condições iniciais do universo, o estado das coisas logo após o Big Bang, a inteligência artificial não só igualou os métodos humanos, ela superou. Estabeleceu um novo recorde de precisão em algo que estava entre os desafios mais difíceis da cosmologia. Como se a máquina tivesse aprendido a ler a memória mais antiga do universo melhor do que nós. Agora, uma pausa honesta, porque isso importa. Isso não significa que a máquina entende o cosmos como um cientista entende. O maior gargalo continua sendo o humano. Alguém ainda precisa verificar, testar e dar sentido a tudo aquilo. A inteligência encontra o padrão. O ser humano decide o que ele significa. Mas repara na direção da seta. Ano após ano, a fronteira do que só um humano conseguia fazer vai encolhendo um pouquinho. E isso nos leva à pergunta que todo mundo evita fazer em voz alta. Se a inteligência artificial constrói mundos e agora lê o universo, será que ainda existe alguma coisa que ela nunca vai conseguir fazer? A resposta é sim. E ela é mais surpreendente do que a pergunta. Esta última descoberta é diferente das outras duas. Porque, pela primeira vez, alguém tentou medir de forma rigorosa uma coisa quase impossível de medir: a criatividade. Um grupo de mais de 100 pesquisadores participou de um estudo às cegas. A missão era comparar ideias de pesquisa geradas por inteligência artificial com ideias criadas por especialistas humanos, sem saber qual era qual. E o primeiro resultado deixou todo mundo desconfortável. As ideias da inteligência artificial foram avaliadas como mais originais do que as dos humanos. Isso mesmo. No papel, na primeira impressão, a máquina pareceu mais criativa que os especialistas. Se o vídeo terminasse aqui, seria uma manchete assustadora. Mas existe um segundo capítulo nessa história. E é ele que muda tudo. Porque quando os pesquisadores foram além da primeira impressão, dois padrões apareceram. Primeiro, quando você pede para a inteligência artificial gerar muitas ideias, ela se repete. Ela produz milhares, mas boa parte é variação da mesma coisa. Falta o que os cientistas chamam de diversidade real. É ampla, mas rasa. E segundo, o golpe final. Quando essas ideias saíram do papel e foram de fato executadas, testadas, transformadas em pesquisa real, as ideias humanas se saíram significativamente melhor. O brilho inicial da máquina não sobreviveu ao contato com a realidade. Então, aqui está a verdade completa. Aqui quase nenhum título de notícia conta direito. A inteligência artificial parece criativa, mas tende a recombinar o que já existe. Quando o desafio é romper um paradigma de verdade, pensar algo que ninguém pensou, dar um salto que não estava nos dados, o ser humano ainda está na frente. Existe, no fundo da criatividade científica, um componente que permanece profundamente, teimosamente humano. Lembra que no começo eu falei de um padrão que conecta as três histórias? Olha de novo. Uma máquina que constrói mundos, uma máquina que lê o universo, e uma máquina que quase alcança a criatividade humana, mas trava exatamente na hora de dar o salto que ninguém deu antes. O padrão é este. A inteligência artificial está ficando extraordinária em tudo que pode ser aprendido a partir do que já existe. E continua limitada exatamente onde começa o desconhecido de verdade. Ela domina o mapa. Nós ainda somos os únicos que sabem sair dele. E é aqui que eu preciso te fazer uma pergunta, porque ela vai ser o tema do próximo vídeo deste canal. Se a máquina aprende dentro de mundos inventados, e se ela já lê o universo melhor que nós em certas tarefas, quanto tempo falta até que esse último limite, a criatividade, também comece a encolher? Eu encontrei 3 sinais de que isso já pode estar começando. E um deles, ninguém está falando. Mas isso fica para o próximo episódio. Se você quer estar aqui quando eu revelar esses 3 sinais, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história está longe de acabar. Me conta nos comentários. Você acredita que existe algo que uma máquina nunca vai conseguir imaginar? Ou é só questão de tempo? Eu leio todos.